Leonardo aparece recuperado, interrompe jantar na mansão de Celina e decreta a queda de Odete, se vingando da mãe em grande estilo. Nos próximos capítulos da novela, vale tudo, recuperado e mais forte do que nunca, Leonardo decide que chegou a hora de colocar um ponto final na farsa, que o manteve longe de tudo e de todos. Ele invade o jantar na mansão de Celina, ao lado de Ana Clara, e diante de Afonso, Heleninha e da própria tia, revela que esteve vivo o tempo todo, escondido por ninguém menos que sua própria mãe, Odete. O que se segue é um verdadeiro acerto de contas. Leonardo inocenta Heleninha, desmascara a vilania de Odete e se vinga da megera com um golpe certeiro que vai acabar de vez com ela. A matriarca vê seu império desmoronar diante dos olhos da família, enquanto Leonardo decreta sua vingança de forma pública e irreversível. E dessa vez, não há saída para Odete Reutemann. Tudo deverá acontecer logo após Celina fazer um jantar para a família em sua mansão. A mesa está posta com requinte e o clima é de rara leveza entre os presentes. Celina serve vinho para Afonso e Heleninha, que se mostra mais serena do que de costume. Eles trocam sorrisos tímidos, entre garfadas e comentários sobre amenidades. Nada parece ameaçar aquele raro momento de paz. De repente, a porta da sala se escancara com um estrondo. Todos se sobressaltam. Leonardo surge na entrada, de terno escuro, com o rosto mais envelhecido, mas firme. Ao lado dele, Ana Clara segura sua mão com delicadeza. O tempo congela. O copo de cristal cai da mão de Celina e se espatifa no chão. Heleninha deixa o talher cair no prato. Afonso empalidece, incapaz de dizer uma palavra. Celina sussurra, com voz embargada: Leonardo. Heleninha se levanta, chocada, e fala: Isso não pode estar acontecendo. Eu vi você morrer. Ela cambaleia e Afonso a ampara com um braço trêmulo. Leonardo caminha lentamente em direção à mesa, seus olhos passando por cada rosto chocado. Leonardo declara com voz firme: Eu tô vivo e chegou a hora da verdade. Ana Clara fecha a porta atrás de si. O silêncio é absoluto, como se a mansão segurasse o fôlego. Celina leva a mão ao peito, prestes a ter um colapso. Celina pergunta emocionada: Onde você esteve esse tempo todo? Meu Deus, o que aconteceu com você? Leonardo troca um olhar cúmplice com Ana Clara, antes de responder. Mas ele ainda não revela nada, apenas encara todos com intensidade e conclui. Leonardo diz, seco: A verdade não vai ser fácil de ouvir, mas hoje ninguém sai dessa mesa sem saber quem é quem nessa família. A tensão cresce. Heleninha começa a chorar. Afonso arregala os olhos. Celina cobre a boca com a mão. E no fundo, no topo da escada, surge Odete, atraída pela movimentação. Ao ver o filho que acreditava ter enterrado, ela congela, pálida como um fantasma. O silêncio domina a sala de jantar. Leonardo se senta devagar à cabeceira da mesa, o lugar onde seu pai costumava ficar. Os olhos ainda estão sobre ele, incrédulos. Ana Clara permanece ao seu lado, apoiando-o discretamente com a mão no ombro. Leonardo começa com voz grave: Eu sofri aquele acidente, sim, mas não foi a Heleninha que causou. Foi a nossa própria mãe, a Odete. Ela mandou mexer no freio do carro e depois me escondeu no sítio, me deu como morto. Heleninha arregala os olhos, o rosto sem cor. Ela se levanta, derrubando a cadeira, o corpo inteiro tremendo. Heleninha grita, transtornada: Não, isso é mentira, não pode ser. Eu passei anos me culpando, eu entrei em depressão, eu bebi para esquecer, eu perdi tudo achando que matei meu irmão. Leonardo a encara com tristeza: Eu sei, Helena. Eu sei de tudo, eu vi as notícias, eu ouvi quando você foi internada, eu soube quando se casou com o Ivan e eu também me sentia preso, calado, doente.
Mas a culpa nunca foi sua. Afonso dá um passo em direção à mãe e pergunta, com a voz falhando: a mamãe fez isso com você? Leonardo apenas confirma com cabeça. Os olhos marejados, todos se viram quase ao mesmo tempo para Odete, que está de pé perto da escada, paralisada, sem piscar. Celina se levanta e grita: Odete, você enlouqueceu? Como foi capaz de fazer isso com seu próprio filho? Odete tenta disfarçar o nervosismo. Eu fiz o que era necessário. Ele ia destruir a imagem da nossa família. Ia envergonhar o nosso nome. O Leonardo estava prestes a contar coisas que jamais poderiam vir à tona. Leonardo rebate, revoltado. E por isso você tentou me matar? Por isso me prendeu naquele sítio, me dopou durante anos e fez a Heleninha carregar uma culpa que não era dela? Odete grita em desespero: eu também sofri. Eu também enterrei um filho. Heleninha rebate com a voz tomada de dor: você enterrou foi a sua humanidade, Odete. Você destruiu a minha vida. Celina se aproxima da irmã, o rosto em chamas de ódio contido. Celina rosna: você passou de todos os limites, todos. A tensão é tão grande que o ambiente parece sufocar. Odete tenta manter a pose, mas está visivelmente abalada. Ana Clara então se manifesta com firmeza: o Leonardo sobreviveu porque eu o tirei de lá. Eu cuidei dele, escondida, porque se dependesse de você, Odete, ele tinha morrido naquele sítio. Todos olham para Ana Clara, que agora se apresenta não apenas como acompanhante, mas como salvadora. Todos ainda estão em choque após a revelação de Leonardo, mas Ana Clara dá um passo à frente e se posiciona ao lado dele, segurando sua mão com firmeza. Ela respira fundo, encara os presentes e declara com coragem. Ana Clara afirma com os olhos marejados: eu sou a namorada do Leonardo e fui eu quem cuidou dele esse tempo todo. Enquanto vocês achavam que ele estava morto, ele estava sozinho, dopado, preso, sobrevivendo por um fio e por culpa da própria mãe. O ambiente se enche de tensão. Celina, com a taça de vinho ainda na mão, a solta de vez. O vidro se estilhaça no chão, mas ninguém reage ao som. Todos estão paralisados diante das palavras de Ana Clara. Celina grita, com raiva e indignação: Odete, você é um monstro! Um monstro! Como teve coragem de fazer isso com o próprio filho? Odete retruca, com a voz vacilante, tentando manter a frieza. Eu já disse, fiz o que era necessário. Foi para proteger o nome da nossa família. Leonardo estava envolvido num escândalo. E você sabe como é esse mundo, Celina. Um deslize e tudo acaba. Celina retruca com fúria. Não, Odete. Não use esse discurso de proteger a família. Você prendeu um filho. Você apagou ele da nossa vida como se fosse lixo. Você mentiu para mim, mentiu para Afonso, mentiu para Heleninha. Você é doente. Afonso, em choque, balança a cabeça e dá um passo para trás, como se estivesse prestes a cair. Não pode ser. A senhora fez a Heleninha se afundar por anos. Ela viveu um luto que nunca foi dela. Ela destruiu a própria vida, achando que matou o irmão. E tudo era mentira? Odete tenta se justificar, mas sua voz agora sai embargada. Eu sofri também. Eu também chorei noites inteiras. Não foi fácil para mim. Ana Clara interrompe, ríspida e direta. Mas foi fácil trancar ele num sítio, não foi? Fácil deixar dopado, desacordado, escondido. Se eu não tivesse descoberto por acaso, ele teria morrido lá, sozinho, sem ninguém por ele. Celina se aproxima de Ana Clara com os olhos cheios de lágrimas e segura suas mãos com força. Obrigada por ter dado ao Leonardo a chance que a própria mãe quis tirar. Ana Clara sente, emocionada. Ele merecia viver, merecia ser amado e agora merece justiça. Odete, acuada, dá um passo atrás tremendo. Justiça?
Vocês querem me destruir? Leonardo explode, com os olhos em chamas. Você já se destruiu sozinha, Odete. Se dependesse de você, eu estava enterrado, apagado, esquecido. Mas eu voltei, e dessa vez não vou ficar calado. O clima é de completo colapso emocional. Heleninha permanece sentada, sem reação, ainda assimilando que toda a dor e culpa que carregou por anos foi construída em cima de uma mentira cruel. Celina, tomada pela raiva, aponta para a irmã. Celina grita: você não merece o sobrenome que carrega. Sai da minha casa. Sai antes que eu perca o controle. Odete permanece sem reação, como se o mundo estivesse desabando sobre ela. Ana Clara puxa Leonardo suavemente pela mão. Ana Clara diz, firme: vamos, ainda tem mais gente que precisa ouvir essa verdade. Leonardo assente e encara a mãe com desprezo. Ele não diz mais nada. O silêncio dele já diz tudo. Logo em seguida, Leonardo dá um passo à frente, a respiração pesada, o rosto vermelho de raiva contida. Odete o observa, tensa, mas ainda tentando manter a pose. Leonardo diz, com a voz trêmula de ódio: você me deixou apodrecer naquele sítio, trancado, sedado, sem saber se eu ia andar de novo ou se eu ia morrer ali mesmo, sem saber se alguém ainda lembrava que eu existia. Odete tenta se aproximar, estendendo a mão. Eu também sofri, Léo. Não pense que foi fácil para mim. Leonardo recua, com um olhar assassino, e grita: mentira! Você queria me apagar da história, mãe. Apagar como se eu fosse um erro, um problema. Como você sempre fez com tudo que atrapalha o seu mundinho perfeito. Odete sussurra, visivelmente abalada: eu fiz o que achei certo. Leonardo explode gritando: certo? Você me enterrou vivo, me isolou, me condenou à morte enquanto sorria nas colunas sociais. Mas acabou, Odete. Eu voltei e vou acabar com você. Odete arregala os olhos e pergunta: o que você quer dizer com isso? Leonardo encara todos na sala. Depois volta o olhar para a mãe e solta a bomba. Eu já dei entrevista. Falei com a imprensa. Contei tudo. Nome, lugar, datas, provas. Amanhã você vai estampar todas as manchetes. Odete Reutemann mandou esconder o próprio filho para preservar o sobrenome. Você vai ser chamada a depor. Vai ser processada. Vai cair. Odete recua, cambaleando como se tivesse levado um tapa no rosto. A cor desaparece de seu semblante. Celina segura Heleninha, que chora compulsivamente. Meu Deus, ela destruiu a gente por uma mentira. Afonso, imóvel, encara a mãe como se não a reconhecesse. A senhora não tem alma. Eu tenho nojo de ter seu sangue. Ana Clara, com um misto de alívio e indignação, observa tudo em silêncio. Finalmente, Leonardo estava livre daquela prisão emocional e Odete, prestes a encarar as consequências. Leonardo conclui, com a voz firme e fria: você sempre achou que ninguém ia ter coragem de te enfrentar. Achou que dinheiro, nome e chantagem resolviam tudo. Mas agora vai encarar a verdade, mãe. A justiça vai ser feita. Nem você está acima da lei. Odete, sem palavras, despenca no sofá. O mundo ao redor dela parece ruir. O jantar vira um campo de guerra emocional. Celina pede para todos saírem da sala. Odete permanece ali, imóvel, encarando o vazio. A noite termina em silêncio, mas o impacto das revelações está só começando. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.